o desencarne tenha sido através do suicídio, escrever a palavra suicídio naquele papelzinho da prece. E se foi uma tentativa de suicídio, se a pessoa estiver falando sobre isto, com ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas no papelzinho da irradiação. Ao final da nossa reunião, nós temos o atendimento fraterno. Quem estiver precisando conversar, tirar alguma dúvida, basta se dirigir aqui à mesa que nós faremos o encaminhamento para algum médium. Estamos precisando de alguns alimentos não perecíveis, para a composição das cestas básicas. Quem puder, colaborar, é só depositar na nossa caixinha que fica lá no andar superior. No momento, estamos precisando de leite em pó integral. E lembramos a todos que temos evangelização para as crianças em todas as nossas reuniões públicas, e para os jovens nós temos as reuniões de quarta-feira à noite, que tem início às 19h20, e nas reuniões de sábado à tarde, com início às 17h50. Estamos solicitando doações de sangue, doadores, para o nosso irmão médio aqui da casa, o Carlos Osternac. Ele está internado e os estoques estão em estado de emergência. Quem puder ajudar, é só se dirigir aqui à mesa ao final da reunião para maiores informações. Convidamos a todos para estarem conosco no dia 18 de agosto, das 12h16, teremos um rodízio de caldos. Acontecerá na rua Irutim, número 90, Penha Circular, e os convites já estão à venda com a senhora Terezinha. Pedimos, aos frequentadores que durante as suas preces orem, pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os nossos governantes, pois assim nós estaremos, contribuindo com os benfeitores espirituais para a manutenção da paz, paz esta que todos nós desejamos. E nosso último aviso, por favor, não se alimentem aqui no salão. Desliguem, por gentileza, seus aparelhos celulares ou coloquem para vibrar ou no silencioso, para que ele não toque durante o estudo, dispersando a atenção dos nossos irmãos. Vamos agora fazer a leitura da mensagem que todos nós recebemos. Está no livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier. Emmanuel nos diz assim: provações e orações. Referimos-nos muitas vezes às circunstâncias difíceis como sendo óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino, arrasando-nos a coragem e a alegria de viver, simplesmente porque em certas ocasiões as nossas súplicas ao céu não adquiram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista, se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam no mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quando concedidas, em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí o caráter
ilícito de nossas queixas, quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias da angústia. Hoje queremos isso ou aquilo. Amanhã já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Como esperar que a divina misericórdia nos suprima o amparo ou o remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos para que se nos sulque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento? Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta, através de fuga ou desânimo. Persevera trabalhando na área em que te afligem, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te repontem na senda de cada dia, pois, se as aceitas, servindo e construindo, para logo observarás que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar e em tempo algum estaremos nós separados de Deus. Então, após a belíssima mensagem, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, aqui estamos reunidos no Centro Espírita Irmão Clarencio, neste momento pedindo a tua permissão, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada esta reunião da manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, nos envolvendo, Jesus, nas tuas vibrações de paz, de harmonia, para que assim possamos com mais facilidade entendermos os teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Enfim, Jesus, que possamos nesta manhã sairmos daqui melhores do que quando entramos. Te pedimos ainda pelos nossos irmãos Renato e Rosângela, que nos falarão na manhã de hoje, que eles sejam, Jesus, inspirados e abençoados por Ti. E assim, querido amigo, mais uma vez, pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito, Mestre, muito e sempre precisaremos de Ti. Que assim seja e graças a Deus, graças a Deus. Hoje o nosso estudo, ele está no Livro dos Espíritos. Nós vamos falar, na segunda parte, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. São as questões 532 a 535. E o tema de hoje, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Faremos a leitura apenas de uma questão, a pedido do nosso irmão, e assim ele terá mais tempo para desenvolver o seu estudo. Então vamos a 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? A resposta dos espíritos: não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Ficai sabendo também
que frequentemente depende de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para dela vos servirdes e é, principalmente através dela, que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente, de um mal deve sair um bem muito maior. E é o que não compreendeis, porque só pensas no momento presente ou na vossa própria pessoa. Passamos então agora a palavra para o nosso irmão, que Jesus o abençoe. Alô? Bom dia a todos, né? Que a paz do nosso amigo Jesus possa nos envolver carinhosamente na manhã de hoje, para que por alguns minutos a gente possa se desligar das nossas preocupações lá de fora, né? E que a gente possa juntos beber um pouco mais dessa fonte de luz que é o Livro dos Espíritos, né? Como já foi dito, né? O nosso estudo de hoje está na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde é tratado, é feito um estudo sobre o mundo espírita ou dos espíritos. E, especificamente, o estudo de hoje está dentro do capítulo 9, que é o estudo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde o Kardec vem já fazendo ao longo dos outros itens, né, que já foram estudados nos estudos anteriores, que a gente vem estudando aqui nos sábados de manhã, onde Kardec fala sobre como os espíritos percebem os nossos pensamentos, como é que eles influenciam podem ou não influenciar os nossos pensamentos. Ele também trata de como os espíritos podem influenciar nas nossas ações. Ele trata também de como essa interferência, essa interrelação com os espíritos pode adoecer e chegar aos casos mais difíceis, como os casos de obsessão e de possessão. Mas ele também nos fala dos nossos espíritos protetores, da nossa relação com esses espíritos, que são espíritos que têm a missão ou a tarefa de nos ajudar em nossa caminhada, né? Mais especificamente no estudo de hoje, a gente vai tratar da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né? Será que a influência dos espíritos podem afastar o sofrimento da nossa vida? Será que, por exemplo, eles podem nos ajudar a ficar ricos? E nos atrapalhar? Será que eles podem nos atrapalhar também na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Será que quando tudo dá errado na minha vida, será que é algum espírito que está aí me perturbando? Será algum tipo de obsessão espiritual que está me atrapalhando? É o que a gente vai ver ao longo do estudo de hoje, tá? Antes da gente entrar especificamente nesse item, a gente vai rever alguns conceitos que Kardec já veio tratando até agora e que acho que é importante que a gente deixe claro antes da gente prosseguir. Um dos principais conceitos que ele fala, assim, que já deve estar claro para a gente nesse momento, é de que o plano espiritual não é algo distante, né? Não é um plano espiritual que está lá no céu, lá no alto, que é um lugar que eu só vou depois que desencarnar. Não é assim, né? O plano espiritual ele está entrelaçado com o plano material, ele se sobrepõe, né? A gente está aqui no mundo material, mas o plano espiritual está entrelaçado com a gente, está aqui convivendo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E isso significa que, onde quer que estejamos, né, a gente tem também a companhia de espíritos, né, que nada mais são que pessoas desencarnadas, desprovidas ou desligadas de um corpo material, mas que são pessoas como nós, né? E a gente está o tempo todo interagindo com esses espíritos, né? É importante ressaltar que interação significa que tanto nós influenciamos os espíritos, quanto eles também influenciam a gente, ou seja, é uma via de mão dupla, né? É uma relação interpessoal entre pessoas,
né, como acontece aqui no plano material também, com a diferença que é em relação entre nós encarnados e os espíritos encarnados, né? Outra coisa que deve estar clara também sobre a influência dos espíritos, né, que Kardec já vem deixando bem claro ao longo desse estudo, é de que eles podem nos influenciar, sim, mas a influência deles está sempre subordinada às leis de Deus, às leis naturais, né? Ou seja, numa intervenção ou numa interação com o espírito, não há uma relação de fatos extraordinários, né? Ou seja, ele vai estar submetido às mesmas leis naturais, as mesmas leis de Deus, as mesmas leis morais que nós estamos submetidos. Então, assim, nada de achar que eu posso me colocar na frente de uma arma de fogo e achar que o meu espírito protetor vai se materializar lá para desviar no tapa a bala do caminho. Não é assim que os espíritos interagem com a gente, né? Se eu eventualmente me ver numa situação de perigo como essa, né, a ação deles para tentar me ajudar seria ou me inspirar para que eu me desvie dessa bala, ou até atrapalhar a mira da pessoa que está com a arma para que ele erre a mira, né? Então, é uma interferência muito mais sutil do que a gente normalmente está associado, né? O que a gente vê aí, normalmente, fantasiosamente demonstrado aí nos filmes, né? Nas ficções, que mostram os espíritos sempre como uma coisa muito aterradora, né? Muito fantástica. Não é assim, é uma coisa muito mais natural do que a gente realmente pensa, né? Então, essa ideia deve estar clara para a gente. Tá? E para exemplificar, para ilustrar como é essa interação, essa interferência dos espíritos no mundo material, né? Eu trouxe uma citação lá do livro do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, quando o Kardec trata dos médiuns videntes, em que ele conta algumas passagens que são bem interessantes, que ajudam a gente a entender um pouco mais como é que é essa interação, né? Ele conta alguns episódios em que ele esteve em companhia de um médium vidente, ou seja, um médium capaz de enxergar os espíritos encarnados, e ele foi assistir uma ópera junto com esse médium. E aí o médium vinha descrevendo o que ele via naquele ambiente, né? Uma das coisas que ele falou é que o ambiente como o nosso aqui, né, tinha várias cadeiras vazias, né, mas que pela vidência do médium ele percebia que aquelas cadeiras estavam ocupadas, haviam espíritos ali que estavam, alguns assistindo também à ópera, outros interessados na conversa das pessoas que estavam ali naquele ambiente. Quer dizer, havia uma outra quantidade de pessoas, né, desencarnadas ali assistindo a ópera, né? E aí no palco ele também via, além dos atores que estavam ali cantando, ele via uma outra quantidade de espíritos, alguns simplesmente zombando ou brincando com a situação, outros ajudando os atores no desempenho do seu papel, né? Estavam ali inspirando, né? E aí numa outra situação ele conta que foi possível estabelecer um contato com um desses espíritos que estavam ali no ambiente. E ele se dirigiu ao médium, esse espírito se dirigiu ao médium e falou: olha, está vendo aquelas duas senhorinhas ali que estão no camarote sozinhas assistindo a peça? Eu estou tentando fazer com que elas saiam do teatro, você quer ver só? E aí, falando isso, ele se deslocou até o camarote, as senhoras estavam ali assistindo atentamente a peça, ele meio que falou, sugeriu algumas coisas no ouvido dessas senhoras, elas quase que imediatamente se entreolharam e decidiram sair e não voltaram mais pro teatro. Aí o espírito fez para a médium, fez o sinal, né, de que conseguiu o que eu queria e se deslocou, foi embora também, né? Então, esse é um exemplo claro de como é essa influência, né? Muito mais de pensamento a pensamento, né? De mente a mente, do que realmente uma influência direta, física, nas nossas vidas, né? Então, com esses episódios, a gente tem uma ideia bem clara de como é essa interação no nosso dia a dia, né? Com os espíritos que estão aqui nos fazendo companhia, né?
Mas e no nosso dia a dia, assim, na nossa vida cotidiana, né? Será que eles influenciam a gente também, né? Será que eles têm a capacidade de tornar nossas vidas mais fáceis? Será que eles podem, se a gente pedir a eles, né, que eles afastem os sofrimentos da nossa vida? É o que efetivamente a gente vai começar a ver nessa parte do estudo do Livro dos Espíritos. Na pergunta 532, a pergunta do Kardec é bem clara. Ele fala assim: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? O que ele está querendo saber? Eu consigo, através dessa ação, dessa interação com os espíritos, me livrar das minhas males? Eu posso conseguir ter uma vida sem sofrimentos nessa relação com o plano espiritual? Eles conseguem me ajudar a esse ponto? Aí a resposta dos espíritos é bem interessante. Ele fala assim: não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência. Eles, porém, amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Tá? Então, eles dizem, se eles dizem não inteiramente, significa que existem alguns sofrimentos que eles conseguem amenizar, sim, conseguem nos livrar. E outros que eles não podem amenizar porque fazem parte do cumprimento das leis divinas, ou seja, fazem parte das consequências de algumas escolhas que eu fiz no passado e que eu preciso agora enfrentar essas consequências como uma lição, como um aprendizado. Se eu não passar por esses sofrimentos, eu vou estar perdendo a oportunidade de aprendizado. Não vai ser uma coisa boa para mim, vai ser uma coisa ruim, porque eu vou estar deixando de passar pelo aprendizado que eu preciso passar. Mesmo nessas situações, eles vêm em nosso auxílio, né? Não significa que a gente fique desamparado. Os bons espíritos vêm ao nosso auxílio e vão nos ajudar a enfrentar essas dificuldades. Mas são situações que, inevitavelmente, eu tenho que passar, que fazem parte da minha programação reencarnatória, fazem parte das lições de casa que eu tenho, que eu trouxe na minha bagagem quando encarnei, e que eu preciso tratar, né? Faz parte das lições que estão programadas para eu passar, né? A gente tem que lembrar que a encarnação, antes de mais nada, é uma oportunidade de aprendizado. Tudo que a gente vem vivenciar aqui tem a função de nos fazer crescer, de nos fazer aprender, de nos tornar um pouco melhores, né? Um pouco mais evoluídos do que quando chegamos. Então, esses sofrimentos fazem parte dessas lições, né? Para a gente exemplificar, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo. Se nessa encarnação eu tenho um exemplo de uma situação em que eu estou colhendo as consequências das minhas atitudes. Não necessariamente essas atitudes estão em uma outra encarnação, não. Às vezes é dessa encarnação mesmo. São escolhas dessa encarnação que eu estou colhendo as consequências. Por exemplo, se eu levo uma vida desregrada, né? Ou seja, como tudo quanto é besteira, como comida gordurosa, não me alimento bem, fumo, bebo tudo quanto é tipo de bebida, vivo em noitadas, não descanso, não durmo bem, não faço exercício, ou seja, faço tudo aquilo que, o contrário do que os médicos indicam como atitudes saudáveis, eu levo a minha vida dessa forma. Se ao longo da minha vida, né, eu vou agindo, escolhendo agir dessa forma, e no final, mais adiante, eu acabo desenvolvendo uma doença cardíaca e sofro um infarto, isso com certeza vai ser um sofrimento, né? Com certeza vai ser um sofrimento para mim. Mas vai ser a consequência das escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, né? Ou seja, eu estou simplesmente colhendo aquilo que eu plantei, ou seja, estou enfrentando as consequências das escolhas que eu fiz. Esse tipo de sofrimento, eles não têm como deixar ou tirar da minha vida, ou seja, não tem como evitar que eu passe por esse sofrimento. Porque está nas leis de Deus, né? Uma lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se eu tomo uma decisão, eu estou atraindo para mim as consequências daquela decisão, né? Então, nessa situação, o que eles fazem, o que eles procuram fazer, os bons espíritos, é amenizar. Eles vão me ajudar, vão me inspirar para que eu consiga suportar o tratamento, vão me orientar, mas esse fato, esse sofrimento, não tem
a intenção de me punir. Não é uma punição de Deus porque eu agi errado. Não é isso. É um estímulo para que eu repense as minhas escolhas, faça novas escolhas mais sábias e não atraia novamente sofrimento para mim, né? A dor, o sofrimento é sempre um alerta para a gente de que a gente está na direção errada, né? É sempre um estímulo poderoso, porque inevitavelmente a dor a gente não deixa de perceber, né? A dor incomoda, então a gente vai fazer alguma coisa para querer mudar aquela situação, sair daquele sofrimento. Então é um estímulo vigoroso para que eu pare e repense a minha vida, pare e repense as minhas escolhas, pare e aprenda com aquela situação, né? Uma outra situação em que a gente pode ver, talvez uma situação até em que eles ajudam a gente, ou situação em que eles conseguem nos afastar de um determinado sofrimento, né? Vocês já devem ter visto, isso é comum, quando tem notícia de desastre de avião, ou, enfim, de algum transporte coletivo em que tem uma morte assim, de várias pessoas, né? Inevitavelmente, assim, com frequência, pouco depois que sai a notícia do desastre, vem aquelas notícias, aquelas histórias de pessoas que, por um triz, deixaram de pegar aquele avião, né? Iam pegar aquele avião, mas se atrasaram. Iam pegar aquele avião, mas na última hora decidiu outra coisa. Será que isso foi só coincidência? A gente pode com certeza falar que ele muito provavelmente teve a ação dos espíritos protetores daquela pessoa e que não estava na programação de vida daquela pessoa passar por aquele desencarne naquele momento, em que ela foi auxiliada a não entrar, né? Quer dizer, os espíritos, pressentindo o que estava para acontecer, o desastre que estava para acontecer, ajudaram aquela pessoa para que ela não pegasse aquele avião e ele realmente se salvasse, porque não era o momento dela, não estava na programação de vida dela passar por aquela situação, né? Então é uma situação que a gente pode ver, foi um sofrimento evitado, foi sofrimento evitado pelas ações dos espíritos, só pode ser feito porque aquilo não estava na programação de vida da pessoa, né? Não estava na programação reencarnatória da pessoa. Senão a gente poderia dizer, então os que morreram, os espíritos protetores deles estavam todos dormindo, estão todos de folga. Não estavam. Os que embarcaram e vieram a desencarnar por aquela situação, porque estava na programação de reencarnatória deles passar por aquela experiência, né? Eles tinham alguma coisa a aprender com aquele tipo de desencarne. E aí, como a gente viu, como estava nas leis de Deus, como estavam de acordo com as leis de Deus, os espíritos não tinham como evitar que aquelas pessoas passassem por aquela situação, tá? Mas vamos continuar com a resposta aqui. Vamos continuar lendo a resposta dos espíritos para essa questão. Porque eles continuam adiante falando assim: ficai sabendo também que frequentemente depende de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para dela vos servirdes, e é principalmente através dela que os espíritos vêm em vosso auxílio, sugerindo-vos ideias propícias, mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá, tá? Naquele caso, no exemplo que eu dei do infarto, né? Não estava na minha mão evitar essa consequência. Se eu não tivesse mudado o meu comportamento, será que eu mesmo não teria conseguido evitar essa situação? Muito provavelmente o meu espírito protetor vai, ao longo da minha vida, estar lá me dando alertas, né, sugerindo uma reflexão a respeito daquilo. Mas, como eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho a possibilidade, isso é um dos maiores dons que Deus deu para a gente, é a capacidade da gente escolher as nossas próprias ações, né, que é o famoso livre-arbítrio, né? Se eu tenho essa liberdade, eu posso escolher não ouvir essas sugestões. Se eu ouvir essas sugestões, eu posso até evitar, usar minha própria inteligência. Não, eu vou melhorar minha alimentação, vou procurar fazer exercício, enfim, vou modificar o meu comportamento para evitar aquela situação drástica, né, ou extrema do infarto. Mas eu tenho a liberdade de escolher, posso escolher não ouvir, né? E aí, como eles falam, né? Eles só assistem, como é que ele fala aqui?
Eles não assistem, senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmos, né? Eles não vão me forçar a fazer o que é correto, porque esse é o correto. Eles vão me convidar a fazer o correto e vai depender de mim fazer a minha parte, né? Depende da minha ação também, depende da minha iniciativa. Eu preciso botar a minha vontade em ação para poder ajudar, né? E assim, todas as nossas ações geram reações, todas as nossas escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo na nossa vida, né? Desde escolher qual é o ônibus que eu vou pegar para chegar no centro, né? Até o que eu vou comer, até o que eu vou fazer da minha vida, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, né? E sempre que a gente faz a escolha, a gente está escolhendo também qual vai ser a nossa colheita, né? Porque a escolha, o plantio, é opcional, né? Como diz o ditado, né? O plantio é opcional. A gente escolhe aonde a gente vai colocar a nossa energia, né? Mas a colheita é obrigatória. Se eu fizer boas escolhas, se eu usar minha inteligência e conseguir fazer boas escolhas na minha vida, eu com certeza vou colher bom retorno, boas ações, boas situações, né? Dessas escolhas. Se eu não for tão prudente e acabar fazendo escolhas ruins, com certeza eu vou atrair sofrimentos para mim. E mais uma vez, ressaltando, né, o sofrimento é sempre um alerta de que a gente está fazendo coisas erradas, ou sim, fazendo escolhas erradas, e que a gente precisa parar para rever o nosso caminho, né? Bom, e continuando ainda na resposta, né, ele fala assim: sabei ainda que o que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente de um mal deve sair um bem muito maior. É o que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou na vossa própria pessoa, tá? Então, aquilo que nos causa dor, né, nos traz algum tipo de sofrimento, nem sempre é um mal. Às vezes a gente percebe como um mal porque a gente está olhando sob a perspectiva errada, né? A gente está olhando por uma perspectiva limitada e que nos parece um mal, né? Vamos a um exemplo para a gente tentar ilustrar, né? Como é que será? Vamos ver um exemplo de como a mudança de perspectiva muda também a conclusão que a gente tira daquela situação, né? Vamos pegar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades financeiras, né? Passo uma vida com extrema pobreza, com extrema dificuldade, por mais que eu consiga me esforçar, eu não consigo melhorar. Eu melhoro um pouquinho, mas eu continuo com aquela situação de carência material. Dependo muito das pessoas até para conseguir o meu sustento ou garantir meu sustento. Isso com certeza é um sofrimento. Se a gente olhar só o período de uma encarnação, né, talvez a gente não encontre o porquê, qual o sentido daquele sofrimento, qual o sentido daquela privação que eu estou passando, porque eu estou olhando só aquela encarnação, aquele momento. Mas se a gente abrir o nosso campo de vista e a gente olhar a minha situação como espírito imortal, e isso é uma das grandes conquistas que o Espiritismo nos traz, mudar essa nossa perspectiva de observação. Então, se eu olhar minha existência como um espírito imortal, que já passou por diversas encarnações, e que essa é apenas mais uma dessas minhas encarnações, desses momentos de aprendizado, e eu olhar para trás e enxergar que em outras encarnações eu já tive em situação de riqueza e por várias vezes caí na tentação do orgulho e do egoísmo, e por conta dessa possibilidade material acabei causando sofrimento a outras pessoas, né? Ou seja, se eu usei mal essa riqueza por diversas encarnações sucessivas e tive muita dificuldade em desapegar desses bens materiais, se essa é a minha história, essa é a minha bagagem, na hora que eu olho essa encarnação numa situação de privação, eu vou enxergar que, na realidade, essa situação de privação material é um estímulo para eu aprender a me desapegar dos bens materiais e me desapegar do orgulho e do egoísmo que eu tão frequentemente alimentei nas minhas encarnações anteriores. Então, se eu passo por essa situação, essa encarnação de privação, e saio um pouquinho melhor, moralmente melhor do que eu entrei nessa encarnação, essa situação de privação não deixa de ser, embora seja um sofrimento, vai continuar sendo um sofrimento, ela deixa de ser um mal, porque ela, na realidade, ela está me ajudando a me tornar melhor, está me ajudando
eu crescer como espírito, me ajudando a eu me desvencilhar dos meus defeitos, das minhas imperfeições morais. Tá? Então, se a gente, e isso a gente pode aplicar, isso é apenas um exemplo, mas isso a gente pode aplicar em várias situações da vida, né? Principalmente quando a gente vê crianças, né, que nascem com alguma deficiência, né? Se você vê uma criança nascendo com deficiência, se olhar só pelo aspecto material, a gente vai ver por que aquela criança que não fez nada a ninguém está nascendo ali com aquelas limitações tão grandes de deficiência física, né? Não há explicação ou razão se eu olhar só aquela encarnação. Mas se eu olhar para a existência dela como espírito, com certeza existe, que não cabe aqui a gente ficar investigando o que é, o que foi, o que deixou de ser, mas com certeza, como Deus é justo, existe uma razão para que ela está passando por aquela situação, e com certeza o objetivo é que aquele espírito que está ali encarnado com aquelas deficiências possa crescer e possa sair dessa encarnação melhor do que ele entrou. Tá? Bom, seguindo ainda as respostas aqui do Livro dos Espíritos, né? Na próxima pergunta, que é a 533, Kardec pergunta assim: os espíritos podem fazer com que se obtenham os dons da riqueza, se isso lhe for solicitado? Aí é uma outra situação, né? Será que eles podem me ajudar a ficar rico? Seria ótimo, né, se fosse assim fácil, né? Não, eu vou aqui rezar, pedir meu espírito protetor, amanhã vou ficar rico. Bom, mas vamos ver qual foi a resposta do Livro dos Espíritos, né? Eles responderam assim: algumas vezes, como prova, mais frequentemente se recusam, como se recusa uma criança o atendimento de um pedido inconsiderado. Tá, então olha só, vamos entender bem essa resposta, né? Falou que algumas vezes sim, então em algumas vezes eles podem nos ajudar a conseguir atingir uma situação de riqueza material. Mas como é que vai ser essa situação, né? Será que eles vão me sugerir os números da lota aqui no meu ouvido? Ou será que eles vão materializar um pote de ouro e deixar lá na minha porta? É evidente que não, né? Como a gente acabou de ver, né? A ação dos espíritos está subordinada às leis de Deus. A ação dos espíritos está subordinada às leis naturais. Então não é assim, dessa forma, que eles vão nos ajudar, ou podem nos ajudar a atingir uma situação de riqueza, tá? Muito provavelmente eles vão agir através do mecanismo que a gente já conhece, que é o da intuição. E eles vão nos ajudar a desenvolver os nossos potenciais, os nossos talentos naturais. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa comunicativa, tenho facilidade com a realização de negócios, eles podem me inspirar a eu me engajar numa atividade econômica, numa situação de venda, enfim, numa atividade que eu possa naturalmente desenvolver aquele meu talento e aí sim chegar à riqueza como uma consequência. Eles podem também me inspirar ou me conduzir para que eu possa ter contato ou ter contato com pessoas ou com situações que vão me ajudar a progredir de forma monetária, financeira, né, para que eu consiga atingir. Mas é o que ele falou aqui. Será que, uma vez atingindo a situação de riqueza, de fartura material, será que isso vai ser bom para mim? Será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Porque a riqueza vem junto com ela uma série de situações que facilitam a nossa queda. Vamos ser um pouquinho mais claros, né? No momento em que eu deixo de me preocupar, ou não tenho mais que me preocupar com o meu sustento, né? Eu tenho o suficiente para viver, não preciso me preocupar com o meu sustento, mais facilmente os nossos defeitos acham brechas para se manifestar, né? Então, a riqueza em si pode não representar uma coisa positiva. Normalmente, né, na nossa vida, a riqueza, no nosso mundo material, a riqueza é tida como sinônimo de felicidade. Mas será que é assim mesmo, né? Será que basta que eu tenha todas as riquezas materiais para que eu seja feliz? Se a gente olhar
uma avaliação rápida, né, pelos noticiários e pelas histórias que a gente conhece, a gente vê que não é bem assim. Se fosse assim, todas as pessoas ricas seriam instantaneamente felizes e não teriam problemas nenhum, teriam sofrimento nenhum. E a gente não vê isso acontecer no nosso mundo, né? Na realidade, existe muito sofrimento, e de várias formas, de várias ordens, seja moral, seja de doenças, seja, enfim, existem várias situações de sofrimento que as pessoas ricas também passam, né? Mas por isso que eles falam que eles permitem, às vezes, que a gente consiga, ajudam a gente a conseguir essa situação, mas como uma prova, porque a situação da riqueza é uma situação que traz muito mais facilmente a oportunidade de a gente cometer alguns erros, né? Se a gente lembrando lá do Evangelho, o próprio Jesus falou, né, na passagem do jovem rico, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico o rico entrar no reino dos céus, né? Ele, como profundo conhecedor da alma humana, ele sabia que uma vez a gente não tendo mais que se ocupar, né, ou se preocupar com o nosso sustento, com as nossas preocupações materiais, mais facilmente as nossas tendências ainda, as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, o nosso orgulho iria se manifestar, né? Mas será que a riqueza é sempre uma coisa ruim? Claro que não, né? A riqueza em si não é nem boa nem ruim, né? O que vai determinar o que a característica dela, o fim que ela vai ter, vai ser o uso que a gente faz dela, né? Uma riqueza bem empregada, ela é motivo de progresso, né, e de bem-estar. Agora, se uma riqueza é mal empregada, aí ela é motivo de sofrimento. Então, quando a gente abusa dessa riqueza, né, aí sim ela se torna uma coisa ruim, tá? Bom, e se a riqueza pode ser uma coisa negativa, né, nas nossas vidas, né? Será que os espíritos que nos ajudam nessa situação, né, são bons ou ruins, né? Na subpergunta A, o Kardec pergunta isso mesmo, faz essa mesma pergunta. São bons ou maus espíritos que concedem esses favores? E a resposta dos espíritos: uns e outros, isso depende da intenção. Porém, na maioria das vezes, são os espíritos que querem vos arrastar para o mal e que, para isso, encontram um meio fácil nos gozos que a riqueza proporciona, né? Ou seja, tanto podem haver espíritos bem intencionados que vão me ajudar, né, a obter riqueza, quando podem ser espíritos não tão bem intencionados que, na realidade, estão me ajudando nessa tarefa com o intuito de me fazer cair, né? A gente tem que lembrar também que a riqueza pode ser obtida também por situações não tão positivas, né? Ou seja, elas tanto pode ser obtida por meios lícitos, né, honestos, com um trabalho honesto, quando pode ser obtido também por situações ilícitas, até por crimes, né? Então, aqueles que a gente tem até um exemplo tem visto isso bem claro na nossa sociedade ultimamente, com tantos casos de corrupção, né, em que a gente vê que são situações que as pessoas enriqueceram por vias não muito lícitas. E assim, como para todas as ações, para todas as situações em que a gente se dedica na nossa vida, a gente atrai para nós companheiros espirituais também sintonizados com essa situação. Aqueles irmãos que optam, né, escolhem um caminho não muito honesto de enriquecimento, eles também vão atrair para si espíritos não tão bem intencionados, que vão auxiliar eles nesse caminho, né? Não com o objetivo de fazer com que eles passem por uma prova e que a prova da riqueza possa ajudá-los a crescer, não, mas com o intuito de fazê-los cair, né? Então a gente tem as duas situações, tanto há a possibilidade de bons espíritos nos auxiliarem a obter riqueza para que
a gente passe por uma prova e cresça moralmente, mas também existem aqueles que auxiliam as pessoas não muito bem intencionadas a conseguir a sua intenção de enriquecimento. É lógico que nada disso fica à parte das leis de Deus, tá? É lógico que uma pessoa que agiu desonestamente, que enriqueceu desonestamente, foi auxiliada por esses espíritos não tão bem intencionados a chegar a esse objetivo, elas também vão responder por essas situações. Muito provavelmente, ou nessa ou em outras vidas, eles vão arcar com as consequências e colher os frutos dessas escolhas equivocadas que eles fizeram, né? Lembra daquele exemplo que a gente deu da pessoa vivendo sob dificuldades financeiras, né? E como uma lição para o aprendizado dos erros que ele cometeu em outras vidas? Muito provavelmente essas pessoas vão passar por alguma situação dessa, não necessariamente exatamente essa que eu falei, que é apenas um dos exemplos possíveis, tá? Mas, com certeza, a justiça de Deus vai se fazer presente e eles vão, de alguma forma, responder pelos equívocos que eles estão fazendo, tá? Bom, continuando aqui os nossos estudos, a gente tem aqui na pergunta 534, a pergunta que diz assim: quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de algum espírito? E a resposta deles: algumas vezes por influência dos espíritos de outras e de outras vezes, mais frequentemente, é porque procedeis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois vosso próprio mau gênio. Né? Então, assim, o que ele quer saber aqui nessa pergunta, né? Numa situação em que eu encontro obstáculos em todas as ações da minha vida, né? Eu encontro obstáculos na minha vida, no meu dia a dia. Será que isso é um espírito que está atrapalhando? Ele fala que, assim, algumas vezes, por influência dos espíritos, sim, eles podem, algumas vezes, acabar causando pequenos dissabores nas nossas vidas, usando os mesmos mecanismos de influência que a gente já viu, né? Através da intuição, através da sugestão, eles podem eventualmente causar alguns dissabores, semear uma briga, uma discórdia entre as pessoas, né? Eles podem causar alguns aborrecimentos no dia a dia, mas mais frequentemente os nossos dissabores são consequências dos nossos próprios atos, né? Então, não adianta, por exemplo, eu passar o meu dia todo de mau humor, cuspindo marimbondo para tudo quanto é lado, ofendendo as pessoas. Se no final do dia eu estiver sozinho, não vai ser porque algum espírito espantou as pessoas, afastou as pessoas de mim. Foi consequência das minhas próprias atitudes, das escolhas que eu fiz, né? Se eu agir daquela forma ao longo do dia todo, eu não posso esperar que no final do dia eu tenha amigos à minha volta e possa confraternizar com eles. Eu vou estar colhendo as consequências das ações que eu fiz, né? E assim vale para qualquer situação, né? A maior parte das coisas que não funcionam, que não dão certo, são consequências naturais das nossas escolhas, né? Um outro exemplo: se eu ponho como objetivo de vida, não, eu quero, porque é muito importante para mim, eu quero adquirir uma casa própria, eu quero ter essa segurança de ter uma casa própria, né? Então, ao longo da vida, eu começo a juntar dinheiro, mas sempre que eu consigo ter um pouquinho de dinheiro a mais para juntar, ao invés de eu juntar, eu gasto com alguma coisa de menor importância. Gasto numa diversão, gasto numa coisa pequena e acabo não juntando dinheiro. Se ao longo da vida eu vou repetindo esse comportamento, embora tenha posto aquele objetivo na vida, né? Se eu não mudar meu comportamento, se eu não trabalhar para atingir aquele objetivo efetivamente, né, eu não posso esperar que no final da vida eu consiga atingir esse objetivo. Se eu não conseguir comprar a minha casa própria, foi porque eu não consegui juntar o suficiente para isso, não porque algum espírito me atrapalhou, porque houve alguma perturbação de ordem espiritual que não me deixou atingir esse objetivo. E assim vai, né? Assim, a gente pode aplicar essa situação, esse conceito, em várias situações da nossa vida, né? E outras vezes, que ele coloca aqui também, muitas vezes a gente
atrai sofrimento, a gente colhe sofrimento nas nossas vidas, ou às vezes as coisas não dão certo, porque a gente insiste num caminho que não é nosso, né? Se a gente insiste na direção, numa escolha que nos parece adequada, mas que não é o nosso caminho efetivo, a gente não consegue evoluir naquele caminho. E não é por questão de influência espiritual, é porque realmente aquele não é um caminho. Mais uma vez, vamos recorrer ao exemplo para tentar deixar um pouquinho mais claro, né? Por exemplo, se eu resolvo que eu quero ser um cantor de sucesso, mas não tenho a menor voz para isso, eu posso insistir nesse caminho, posso aprender, posso me dedicar, eu posso entrar numa aula de canto, eu posso até aprender a cantar de forma afinada, né? Não fazer feio, conseguir com a voz que eu tenho fazer um canto razoável. Mas eu não vou conseguir, porque se eu não tenho o meu aparelho fonador próprio, com uma voz bonita, se eu não nasci com um corpo que tem uma voz adequada ou bonita, ou que se destaca, né, do comum para que eu me torne um cantor de sucesso, eu vou continuar insistindo naquele caminho e não vou conseguir, posso até conseguir alguns pequenos sucessos, mas eu não vou conseguir atingir aquele objetivo, porque aquele não é o meu caminho, né? Então, o ideal é que, se a gente se vê numa situação dessa, a gente tenha também a humildade de reconhecer de que, de repente, aquele pode não ser o meu caminho e que, ao invés de eu explorar ou tentar investir nesse talento, eu busque investir em outros talentos, ou seja, procure descobrir ou me conhecer para que eu saiba qual é o meu real talento e possa investir aquilo que eu faço bem, aquilo que eu sou capaz de fazer bem sem dificuldade, né? E eu posso me destacar nele e posso investir nele para que aí sim as coisas ocorram de uma maneira mais tranquila, eu consiga ter sucesso naquele caminho, né? Então, é lógico que aqui não cabe, não é nenhuma crítica a quem tenta viver de arte no nosso país. A gente sabe que a situação do nosso país, assim, de uma maneira geral, não favorece muito a quem tenta viver de arte, né? Então, às vezes é preciso também muita perseverança para você conseguir atingir esse objetivo. Mas é preciso a gente também se conhecer para também ter a humildade de reconhecer que, às vezes, aquele não é o melhor caminho, né? Aquele não é realmente o meu real talento que eu devo realmente investir, tá? E aí, numa situação dessa, como a gente falou, né? Se as coisas não deslancham, se as coisas não dão certo, não foi por uma influência espiritual, mas foi porque eu insisti num caminho que não era nosso, né? Não era meu, né? Bom, continuando aqui o nosso estudo, na pergunta 535, ele já vem perguntando, já vem falando sobre uma outra situação, né? Quando nos acontece alguma coisa venturosa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? E a resposta foi: agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram seus agentes. Nessa pergunta, o que ele quer saber justamente é o contrário, né? Se alguma coisa venturosa, alguma coisa boa aconteceu na nossa vida, é ao nosso espírito protetor que a gente deve agradecer, ou seja, foi a ação desse espírito protetor que fez com que essa coisa boa acontecesse. Eventualmente pode até ser sim, com certeza. Mas antes de tudo, como ele fala, sobretudo que a gente agradeça a Deus, porque sim, tudo que acontece em nossas vidas está submetido às leis de Deus, à permissão de Deus. Mas também os bons espíritos nessa situação, eles são os agentes de Deus, ou seja, eles nos ajudam a conseguir, a nos manter no bom caminho, né? A conseguir atingir bons resultados, né? Mas é lógico que, assim como nós somos responsáveis pelos nossos erros, das nossas escolhas ruins, nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas acertadas. Então, eventualmente, a gente vai estar colhendo resultados positivos por escolhas boas que a gente fez, né?
Então, a justiça de Deus também age aí nessa situação, ou seja, como a gente falou, né, a colheita pelo plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso vale também para as coisas boas. Então, se eu faço escolhas positivas, se eu escolho caminhos acertados, naturalmente eu vou colher situações positivas, né, colher resultados positivos mais adiante, né? Mas sempre que a gente se dispõe a fazer alguma coisa de bom, a gente também como a gente falou, né, a gente atrai para nós os espíritos que estão sintonizados com essa escolha, né? Então, se a gente se propõe a fazer o bem, se a gente propõe a um caminho positivo, com certeza a gente vai estar atraindo não só o nosso espírito protetor, mas os espíritos superiores que vão nos ajudar a conseguir concluir aquele caminho, né? Ou a ter sucesso naquele caminho, né? Direto ou indiretamente, né? E é importante a gente aprender também a ser gratos, a reconhecer essas pequenas bênçãos que a gente recebe através do auxílio dos nossos espíritos protetores, tá? Isso é importante porque no momento que a gente agradece, a gente se põe em sintonia também com eles para que a gente possa ainda realizar ainda mais adiante. E inclusive o Kardec pergunta isso, na subpergunta A ele fala: e o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer aos nossos bons espíritos, agradecer a Deus e agradecer aos bons espíritos pelas graças que recebemos, né? Que a resposta dos espíritos foi: o que acontece aos ingratos, ou seja, a gente estaria agindo com ingratidão. E na subpergunta A ele pergunta: todavia há pessoas que não pedem nem agradecem e para as quais tudo dá certo. E a resposta dos espíritos é essa: sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver, né? E essa situação que ele fala aqui da pergunta B, normalmente a gente associa, a gente vê, né, situações em que pessoas parece que não estão ligados a nada, não tem nenhum sentimento religioso, não estão preocupados se existe ou não existe espíritos, mas para aquelas pessoas tudo parece que dá certo, não importa o que aconteça, sempre as coisas dão certo. Normalmente, quando a gente fala dessas situações, são situações, né, materiais. Normalmente, quando se fala de pessoas que estão nessa situação, são pessoas que atingiram certa condição de riqueza e que aparentemente não fizeram esforço, né? Mas aí a gente tem que voltar a pensar na questão da riqueza. Será que aquela riqueza realmente é uma coisa positiva, né? E se aquela pessoa está se apegando àqueles bens materiais, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se desapegar daquela situação, né? Porque a gente não leva nada de material da nossa encarnação, né? Todos os bens materiais que nós possuímos, na realidade nós não possuímos, não são nossos, né? São empréstimos de Deus que estão nas nossas mãos para que a gente possa usar da melhor maneira possível. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que devolver isso tudo, deixar isso tudo para lá e seguir em frente, porque na hora que a gente desencarna, a única coisa que a gente leva são as coisas que a gente realmente aprendeu e que a gente realmente, as lições que a gente aprendeu, os laços de amor que a gente criou, né? Dos bens materiais a gente não leva nada, né? Então, como ele fala, né, se essas pessoas que atingiram essa situação não se lembram de agradecer, muito provavelmente elas repensarão essa situação mais adiante, quando tiverem que deixar para trás todos os bens materiais que conseguiram. Para fechar, eu trouxe aqui uma história, um conto, que fala um pouco desse trabalho dos nossos espíritos protetores, né? A gente está falando o tempo todo aqui da interação da gente com o plano espiritual, né? É interessante a gente lembrar, a gente pensar que existe sempre uma companhia muito valiosa que nos acompanha ao longo de toda a nossa encarnação, que são os espíritos protetores, que têm um trabalho muito difícil, que é o trabalho de nos ajudar a seguir o bom caminho, né? Sem que a gente perceba, eles estão ao longo de nossa existência fazendo 1000 ações para que a gente consiga manter, torcendo para que a gente faça as coisas certas, faça as escolhas acertadas, e que se entristecem quando a gente erra, mas
comemoram quando a gente consegue alguma coisa de bom também. Então esse conto ele mostra um pouco como é o trabalho de um espírito protetor e mostra o quanto é difícil o trabalho deles, né? Essa história está no livro Estante da Vida, uma psicografia de Chico Xavier, e o espírito é o irmão X. O nome do conto, o nome da história aqui, da situação, é O Guia. Tá? Nessa história, o nosso irmão X acompanha a vida de um espírito protetor chamado Aurelino e a dona Sinésia, que é sua protegida ao longo de um dia inteiro. Ele tinha a intenção de, como ele fala aqui, cabia-me aprender como ajudar alguém individualmente na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Ou seja, ele queria saber como era esse trabalho amoroso dos espíritos protetores ao longo de um dia. E ele vai efetivamente acompanhando a Aurelina ao longo de um dia, né? E aí ele vem contando que antes do sol nascer, já às 4 horas da manhã, a Aurelina já estava lá na casa da dona Sinésia, tentando auxiliá-la, porque ela já tinha, na noite anterior, tinha se excedido um pouco no comes e bebes, e ele estava lá aplicando passes para tentar reorganizar as energias para que ela pudesse acordar o mais saudável possível, né? Como ele dizia aqui, né, ele disse para o irmão X, um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Ou seja, estava ali trabalhando para que ela pudesse acordar da melhor maneira possível. Ela continuou dormindo, às 6 horas da manhã finalmente ela acorda, mas continua deitada, ela opta por não levantar. E aí ele vai novamente inspirá-la, né? Vai, reza, pede a Deus por ela, inspira ela para que ela possa agradecer o dia que está começando, as oportunidades de bem que vão se ofertar para ela. Ela chega a registrar mentalmente essa sugestão dele, mas aborrecida ela diz de si para si mesma mentalmente, dia aborrecido, tempo sem graça, e volta a dormir, continua deitada. Lá fora, os dois filhos começam a brigar entre si enquanto se preparam para ir para a escola e estão sendo ajudados lá pela empregada da casa. Dona Sinésia registra o barulho, mas não se mexe, né? Ele então, o Aurelino então se desloca, vai lá para a cozinha onde estão as crianças, inspira eles a se acalmarem, acalma a empregada da casa, tudo, faz com que eles possam se preparar adequadamente, acompanha eles até o ônibus escolar, tudo para que a harmonia do lar pudesse ser mantida e a dona Aurelina pudesse ter um dia tranquilo. E aí quando volta, a vez do esposo que estava acordando já, se levantando com uma crise de tosse, uma crise de bronquite muito grande. Aí vai a Aurelino também ajudar o esposo para que ele consiga se reequilibrar para poder ir para o trabalho, tudo pensando para que a dona Sinésia pudesse ter um dia tranquilo. Ele vai lá, ainda inspira a dona Sinésia, vai lá, se despede do seu marido para que ele saia mais bem-humorado, saia mais disposto de casa. Ela registra a sugestão, mas pensa assim, não posso com essa tosse, vou ficar aqui mesmo. E continua deitada. E assim, até que finalmente ela acorda, quando às 8 horas ela resolve se levantar, e aí Aurelino vai lá, fluidifica a água para que ela possa, ao beber aquela água, se reharmonizar, colabora com a empregada da casa para que ela possa também permanecer harmonizada ali na situação, e assim vai ao longo do dia se sucedendo pequenos trabalhos para que, tanto com as empregadas, quanto com a dona Sinésia, quanto com o marido, quanto com as crianças quando ela volta da escola, várias pequenas ações para que o dia da dona Sinésia fosse tranquilo. E efetivamente ela passou um dia tranquilo, muito embora a Aurelina e o irmão X estivessem exaustos de tanto trabalho ao longo do dia todo, né? E aí no momento de descanso, quando o Aurelino está descansando e aproveita para conversar um pouco com o irmão X, dona Sinésia, distraída, vai e espeta o dedo com a agulha de costura. E aí começa a esbravejar, meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha, desamparada, não há mulher mais infeliz que eu.
E aí o irmão X olha para o Aurelino e fala: mas que isso? A gente passou o dia todo trabalhando para que ela tivesse um dia tranquilo, e ela agora por um nada se desespera e se aborrece dessa forma. Aí o Aurelino responde para a irmã X: calma, meu caro, auxiliamos nossa irmã a reequilibrar-se. Essa irritação não há de ser nada. Ela também, mais tarde, vai desencarnar como nós e será guia. Então, gente, obrigado, né? Que a gente possa aprender a agradecer e reconhecer a ação desses nossos amigos do plano espiritual que estão sempre nos ajudando, estão sempre nos auxiliando, estão sempre prontos a estender a mão para cada um de nós no momento que a gente precisa, que a gente possa ajudar eles nos pondo em sintonia, né? Nos pondo no caminho do bem, para que a gente possa estar sintonizados com eles e que a gente possa, então, realizar trabalhos mais positivos e mais frutíferos dessa forma. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia para todos. Agradecemos ao nosso irmão, que Jesus o abençoe. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e o item 17 ao 19. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas: sede felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos fizerem resultará em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se posicionem para o momento dos passes, e aos nossos outros irmãos, né, pedimos que neste momento não se distraiam com esta movimentação dos médios que é necessária. Vamos fazendo a nossa prece íntima, nos ligando aos benfeitores espirituais desta casa, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso irmão Clarencio, aos trabalhadores espirituais, ao nosso irmão, né, para que possamos todos nós, numa postura de respeito, de tranquilidade, de harmonia, pois temos certeza que o nosso querido Mestre nos enviará os seus médicos neste momento. Vamos então, queridos irmãos, mais uma vez, unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, querido Mestre, neste momento voltamos ao Teu coração amoroso, pedindo que nos envie seus mensageiros de luz, para que eles nos tragam, Senhor, o remédio de que necessitamos. Abençoa, Jesus, os nossos irmãos médios, potencializando o que há de melhor em seus corações. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que possamos receber o que necessitamos. E assim, querido amigo, certos de que se encontra aqui junto a todos nós, nos envolvendo no seu abraço amoroso, mais uma vez, querido amigo, pedimos a tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por iniciados os passes. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja,
E graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, que Jesus nos envolva nesse momento de calma, de tranquilidade, que essa casa espírita proporciona aos nossos corações, que precisamos desses mentores, desses guias, para nos auxiliar, nos fortalecendo. A lição para nós, o chamamento de Jesus: segue-me, mas seguir os passos de Jesus tem uma condição de nos perdermos, nos desmanecermos das nossas turbilações, vaidades, mágoas e queixas. Como seguir Jesus? Como seguir seus passos? Como dar a Jesus o lugar que Ele tem que tomar na nossa vida? A vida material, a qual nós estamos valorizando. Somos massificados nessa vida, esquecendo que todos nós somos semelhantes, mas somos diferentes. Temos propósitos individuais, temos cruzes a carregar, diferenciadas um dos outros. E a nossa causa, a nossa maior causa, tem que ser a causa do Mestre. A nossa vontade tem que deixar de prevalecer. E nós temos que nos submeter a amor a Jesus, ao seu Evangelho, nos deixando sair de nós mesmos, do nosso ego, da nossa personalidade, indo em direção ao caminho das luzes perene, não das luzes do mundo, que as luzes do mundo é a nossa grande ilusão, nos dá sombra, nos dá ilusão. E hoje, diante desses conhecimentos espirituais que nos acalma, que nos dá firmeza, que podemos fazer luz em nós, buscar cada vez mais a luz, levando a candeia acima do alqueire. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, dando a Ele lugar em todos os lugares da nossa vida. Jesus no trabalho, Jesus na palavra, Jesus na convivência, nos habituando a esse trabalho, a esse esforço, diante das nossas cruzes, observar que essas cruzes são dificuldades, adversidades, que serão depois, com a vitória final da nossa perseverança, da nossa verdade, da nossa vontade já se de retrair diante do mal, iremos incomodar
Sim, mas esse incômodo será para nós um benefício para a nossa alma, porque estaremos aliados com a luz divina, com a luz que precisa desabrochar em nosso coração, desenvolver a nossa inteligência crística. Precisamos de Jesus, trazer Jesus para junto da nossa vida diária, trazer o Evangelho para nosso coração, esquecendo o brilho, o holofote do mundo, e nos trazendo para a nossa luz interior, porque adianta ganharmos o mundo e nos perdermos na loucura. Precisamos vencer a nós mesmos e colocar a luz do Cristo dentro do nosso coração, dentro do nosso raciocínio. Assim é que precisamos olhar os ensinos de Jesus com esforço e dedicação e abnegação. Muita paz para todos nós. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, aqui estamos chegando ao término desta reunião, sempre te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecendo, Senhor, por tudo que aqui hoje recebemos. Te pedimos também que permaneça junto a todos nós, que nos acompanhe até os nossos lares em paz e segurança, e que lá chegando possamos dividir com aquele que nos aguardam esta paz, esta harmonia que podemos sentir. Te pedimos, Jesus, por todas as atividades que serão realizadas na nossa casa espírita. Abençoa, Senhor, ao corpo mediúnico, a todos os frequentadores desta casa, as diretorias, nossos irmãos encarnados e desencarnados. E assim, Mestre querido, te pedimos também pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os nossos governantes, sustentando e fortalecendo seus anjos da guarda, Senhor, para que eles possam auxiliar os nossos irmãos. E assim, querido amigo, envolvidos nestas vibrações de muita paz, mais uma vez, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão, a permissão do nosso querido irmão Clarencio, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por terminada esta reunião da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito, Mestre, muito e sempre precisaremos de Ti. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus.
quero casar com a Paula.